Paz e bem, irmãos e irmãs. Como faz bem a nossa fé tirarmos um momento do nosso dia para refletirmos sobre a palavra. Estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico e nesta sexta-feira a Igreja nos recorda a esperança da vinda gloriosa de Cristo, que é o Senhor da história e da eternidade. Os ensinamentos de Jesus ecoam através dos tempos e se perpetuam na vida de cada um de nós, louvando e exaltando o nome do Senhor, cujo reino de amor jamais se dissolverá. Celebremos com fé. Leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: "Vamos, come mais carne." Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte. Com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes e tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno e, em compensação, foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno haviam os olhos como olhos de homem e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus.
nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, Daniel nos conta sobre a sua visão que anuncia o Messias e sua glória, poder e realeza. Essa visão nos lembra que, apesar das turbulências da história, é Cristo quem reina e quem conduz todas as coisas para o bem. Com o salmista, continuamos a convidar a todas as criaturas a louvar e a exaltar o Senhor, hoje e para sempre. Somos chamados a unir nossa voz à voz da criação, proclamando que o Senhor é digno de toda adoração. No Evangelho, Jesus nos fala da parábola da figueira. Quando ela brota, sabemos que o verão está próximo. Assim também, quando vemos os sinais, devemos reconhecer que o reino de Deus está às portas. E Ele nos assegura: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, nós somos chamados a viver com esperança, sem medo, porque Cristo é o Senhor da história. Nós não estamos sozinhos. Ele nos garante que sua palavra não passa e é nela que nós podemos firmar nossa vida. Nós vivemos em um mundo cheio de mudanças, crises e incertezas. Muitas vezes nos sentimos inseguros diante das notícias, das dificuldades financeiras, das doenças, das dores familiares. As leituras de hoje nos lembram que tudo isso é passageiro. O que permanece é Cristo e a sua palavra. Elevemos as nossas orações a Deus e peçamos a graça de vivermos firmemente sustentados pela sua palavra. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e bendizemos por vossas palavras que permanecem para sempre. Diante de vós pedimos, sustentai a nossa fé. Quando o medo nos visitar, fortalecei-nos. Quando a ansiedade nos dominar, iluminai-nos. Quando o desânimo quiser tomar conta, levantai-nos com vossa mão poderosa. Entregamos a vós as nossas preocupações, as doenças que nos afligem,
as dificuldades financeiras, os conflitos, as incertezas, a falta de paz, as dores que só nós e vós conhecemos. Derramai sobre nós, Senhor, a vossa graça, que possamos reconhecer os vossos sinais no nosso dia a dia e permanecer firmes na esperança, sabendo que vosso reino não passa e vossa palavra permanece para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que você continue firme na fé e na palavra que não passa. Um dia abençoado para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.